Fala, Upper, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Uppercast, o nosso Uppercast 22. Hoje eu tô sozinho aqui, minha esposa me abandonou, então vou gravar para vocês. Meu nome é Daniel Neves, ela passou ali atrás agora ainda. Meu nome é Daniel Neves, eu sou CEO da rede RSAP, tá? E esse é o Uppercast, o podcast do mercado de seguros para verdadeiros empresários do mercado de seguros, trazendo para você informação de qualidade desse mercado de seguros, de como é ser um empresário de seguro. Tá? Então, se você já viu algum conteúdo nosso, já curte aí, compartilha esse conteúdo, segue a gente no canal, tá? E vai maratonando os nossos outros conteúdos aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Hoje, no Uppercast 22, nosso tema é entender os riscos jurídicos de uma corretora de seguros. A gente já sabe que na nossa corretora a gente vende seguros, consórcio e plano de saúde, na unidade da RSA você vende isso, né? E a gente vai entender são os riscos jurídicos, o que a gente tem que atentar para operar a nossa unidade, operar a nossa empresa ali. Então eu estou hoje com o Dr. Tiago Neves, que é o advogado, né, homologado, o escritório dele é o escritório homologado aqui da rede RSA, e é ele que presta assessoria para a gente, que traz para a gente todo o trabalho preventivo, né, de consultoria, às vezes com dúvidas de franqueados, de unidades, de colaboradores da unidade, de alguma coisa que acontece ali na unidade, eles trazem, e é o escritório do Dr. Tiago que nos ajuda. Eu não vou te chamar de doutor a partir de agora, não. Tá? Eu vou te chamar de Tiago. Tranquilo. Beleza? Então se apresenta aí, Tiago. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Como o Daniel já falou, nós temos um escritório de advocacia, Neves Monteiro Advocacia. Já tem 15 anos que a gente atua no mercado. A gente tem bastante expertise nessa área de direito empresarial, voltado para a prevenção de problemas, e no direito securitário, né, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. É engraçado você falar de direito empresarial para prevenção de problema, porque é só problema que tem. Tem bastante, são muitos os problemas que a intenção é de que eles não fiquem grandes, né? Que a gente consiga reprimir lá no iniciozinho para não gerar uma dor de cabeça maior, um gasto maior, uma tristeza maior, porque quando a gente fala em problema, a gente fala em tristeza, né? Eu comparo muito o ramo de direito, né, com o ramo de seguro. Por quê? Quem contrata um serviço jurídico, muitas vezes ele não quer usar. Sim. Ele contrata pensando em não usar esse serviço. Por quê? Porque a gente não quer ter problema. A mesma coisa é quem contrata um seguro. Ele não quer passar pela situação, por exemplo, um seguro de vida, de ter um ente vir a falecer e ter que usar aquele seguro. O veículo tem um acidente automobilístico e todo aquele transtorno. Então, o contrato de prestação de serviço jurídico é bem semelhante ao de seguros, mas é necessário, é preventivo, a visão é preventiva. A venda de seguro ela é uma venda bem subjetiva também, igual da assessoria jurídica. Tem um serviço objetivo, que é o sinistro ali aconteceu, tem que reparar, tem que indenizar, porém, eu sempre falo que desde o momento que a pessoa fechou o seguro, ela está usando o seguro, porque Sim. a gente vende a tranquilidade. Da mesma forma que a assessoria jurídica vende para a gente esse suporte, essa tranquilidade num aperto jurídico que a gente tem com você. De dar essa direção, de dar o caminho, de dar orientação. Muitas vezes, a cultura do brasileiro é de litigar, de deixar virar um problema, deixar virar um litígio mais complexo, para a partir daquele momento, quando fere alguma dor, traz uma dor maior, fere uma emoção dele, que ele vai preocupar com aquilo ali. É engraçado que você falou que a cultura do brasileiro, né, porque realmente há poucos anos atrás, a gente jogar para 10, 15 anos atrás, realmente o brasileiro não tinha nem a cultura de litigar. Ele vou deixar isso para lá, o outro também não vai fazer nada e ninguém fazer nada. O brasileiro tinha a cultura de não ação. Sim. E agora o negócio mudou. Agora tudo que você deixa sem resolver no começo, ele vai virar uma ação. Sim. Mas assim, o trabalho nosso com essa assessoria preventiva, o compliance, que é o que a gente vai falar aqui, um pouco, é justamente mudar
essa mentalidade. Mudar a mentalidade do brasileiro, né, dentro da proporção que a gente conseguir dar essas informações, e no nosso contexto atual é ensinar para as corretoras de seguro, né, as pessoas, os operadores do ramo de seguro, como que ele pode agir, a importância da prevenção, a importância do compliance no dia a dia dele, da rotina dos trabalhos dele na corretora de seguros. Legal, Thiago. Olha só, vamos falar o seguinte. Vamos entender, gente. Ó, o seguro ele é um contrato, tá? E esse contrato ele é feito em 3 partes. Ele é feito segurado, que é quem contrata, corretora de seguros ali, que é quem intermedia e coloca as condições para ambas as partes aqui de contratado e contratante. É isso, né? E a terceira parte que é a seguradora, que é quem dá o serviço do negócio, né? Então nós temos 3 partes. E hoje nós vamos focar no podcast aqui, falar sobre a parte da corretora. Qual que é a responsabilidade jurídica, tanto na operação do dia a dia, quanto na contratação desse seguro, né? O que pode vir a trazer, como trabalhar legal. Hoje eu falo com você o seguinte, eu tenho assessoria jurídica e é difícil mudar essa mentalidade, mas o Thiago vem falando muito e batendo nessa tecla. Eu tento não fazer nem um contrato com o pedreiro, nem um acordo com o pedreiro sem contrato. Né? Então, assim, é uma mentalidade que tem que ser mudada mesmo, porque um contrato bem feito resolve muitos problemas. Muitos problemas. Mas vamos lá. Vamos falar, então, primeiro sobre esse tema que você trouxe aí, sobre esse conceito de compliance. Sim. Explica para a audiência o que é compliance. Sim. Esse termo compliance, né, como o próprio nome já demonstra, surgiu nos Estados Unidos, em grandes empresas, com o objetivo de fazer com que aquela empresa esteja em conformidade com leis, regulamentos. Mas quando a gente fala em conformidade com essas leis e regulamentos, não é só com a legislação federal, estadual, mas também com a regulamentação interna estabelecida de regras e princípios de cada empresa. Então, o compliance é um setor dentro de uma empresa que busca observar, verificar os pontos que estão em desconformidade com a lei e preventivamente ajustar de acordo com o que a lei estabelece para não gerar algum problema lá na frente. Ou até mesmo mostrar o caminho que tem que ser conduzido. Sim. Né? Porque às vezes a empresa não está num caminho errado. Sim. Na verdade, talvez ela não está nem andando. E aí, peraí, vamos contratar uma assessoria para mostrar o caminho que tem que ser andado para a gente nem errar. Sim. Certo? Esse compliance ele pode ser exercido por uma advocacia externa, mas pode ter um setor dentro da empresa. Às vezes, uma pessoa pode ser o compliance responsável por isso dentro de uma empresa. E esse compliance, esse setor, ele vai comunicar com os outros setores. Então, tudo no que se refere à lei, a regulamento, a prevenção jurídica, esse compliance, essa pessoa, esse setor responsável vai estar comunicando em cada setor. Né? A gente pode pegar um compliance de uma forma mais aberta, num conceito mais geral, que seria tudo que tem na legislação atual e vigente. Né? E a gente vai falar de Código Civil, de Código de Defesa do Consumidor, de CLT, né, que é a legislação trabalhista, e aí a gente pode falar de algumas outras leis secundárias, que é, no nosso caso aqui, para corretoras de seguros, regulamentações da SUSEP, né, condições gerais da seguradora. Então, depende do tamanho da empresa e do que ela quer. Que ela está inserida. Está inserido, do tamanho da empresa, do mercado que ela está inserido, se ela quer abranger esse compliance de uma forma mais geral, ou se ela quer pegar em pontos mais específicos. Então, aí cada empresa tem que ser feita uma análise caso a caso. Trazendo aqui para a nossa realidade, uma unidade da nossa rede, da rede RSAP, então ela está regida pelo Código Civil, pelo Código do Consumidor
ainda regulamentado pela SUSEP e ainda tem que observar, ter observância ali das condições gerais das seguradoras, que também são regulamentadas pela SUSEP, Sim. mas que são a base do contrato de seguro, é onde a corretora está intermediando. Então, já deu para você entender que sozinho não dá, né? É difícil. É difícil. Saber tudo. Uma hora ou outra você vai ser imputado num erro. E é isso, né? Vocês falam muito sobre empreendedorismo, né, aqui no podcast, e o empreendedor ele não chega longe sozinho. Ele precisa, muitas das vezes, contratar pessoas melhores do que ele numa área que ele não domina. Então, no jurídico é isso. Não adianta o empreendedor querer estudar no dia a dia, chegou um probleminha e eu vou fazer isso aqui, vou estudar, vou correr atrás. Por quê? Porque aquilo vai gerar uma disfunção tão grande na rotina dele, que em tese era para ele estar focado no crescimento da empresa, né, no marketing da empresa, em gestão, vendendo mais seguro. Achando o cliente, cadê os clientes? Ele está achando problema. Sim, aí o problema tira a paz dele, e aí vai gerando uma consequência de problemas e às vezes ele não vai conseguir resolver, aí aquele problema, às vezes ele vai achar uma solução imediata, mas a longo prazo. Sim. Volta pior e maior e com maior despesa. Então, o tópico aí do compliance, o objetivo dele é esse, é tirar essa preocupação do corretor de seguros, né, que é o público-alvo aí, para que ele foque no que realmente importa, que é a venda e no crescimento do negócio dele. Legal. E é isso que a gente traz para os nossos franqueados aqui, tá, gente? Então, assim, o franqueado que entra e executa os métodos que a gente passa aqui, esses métodos já estão em compliance, né? Sim. Que é essa que é a frase, elas já estão em conformidade, pensando em todos esses pontos que a gente falou, Código Civil, Código do Consumidor, pensando também na SUSEP, pensando nas questões tributárias, né, nas condições gerais. Então, isso tudo a gente já entrega algo que você que está dentro da rede, ou que você quer entrar dentro da rede, ou você que está no mercado fora da rede, uma hora ou outra isso vai dar problema. Né? Uma hora ou outra você é imputado no erro, ou provavelmente você que está vendo já deve ter sido imputado em algum erro. Né? E aí a gente entra até, para mostrar uma diferença, hoje a gente tem no mercado as associações de proteção automotiva. Sim. Que são associações, essas proteções veiculares, tudo mais, que elas até nem estão no contexto aí de Código do Consumidor, nem estão no contexto de SUSEP, eles estão mais no Código Civil, porque eles são associações, não é a relação de venda de consumo. Né? Sim, na verdade, é uma venda ao consumidor. Quando um juiz vai apreciar uma demanda que foi estabelecido um vínculo de contrato ali com essa associação, vai ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sim, porque a pessoa que está adquirindo aquele produto ou serviço, ele é um consumidor daquilo, ele é equiparado. Mesmo ele entrando como associado. O que muda é que a constituição dessas associações é regida de uma outra forma, o contrato que é estabelecido entre ela e a pessoa que contratou não é um contrato de seguros regulamentado pela SUSEP, e sim é um contrato de associado. Então, aquela pessoa que está contratando, ela não é um segurado, ela é um associado. Importante você ter trazido esse assunto, né, que é um tema que tem sido muito discutido esses dias, porque a Polícia Federal, se eu não me engano, ela instaurou inquéritos e fechou algumas associações no Brasil que estavam agindo de uma forma irregular. Na verdade, a associação que oferece seguros, ela induz o consumidor a pensar que ela está contratando um seguro regulamentado pela SUSEP, ela comete algumas ilegalidades. Sim. E tiveram algumas prisões esse dia de pessoas que estão à frente desse tipo de associação. Vamos deixar esse assunto para o próximo podcast, Sim. que é o 23, que a gente vai falar sobre direito do segurado. Isso. Mas eu trouxe isso só para vocês entenderem como que cada caixinha é uma caixinha. E Sim. é importante a gente saber e ter pessoas boas para nos orientar. Beleza? Só no início você falou sobre o contrato de seguros. Isso. E como a gente entrou um pouquinho aqui falando sobre associação e sobre seguradora, só
fazer essa diferenciação entre as 3 pessoas envolvidas, personalidades envolvidas aí no contrato, que é a seguradora, o segurado e o corretor de seguros. Sim. O corretor, ele é um intermediário, né, que é a corretora de seguros ali, que tem o seu representante, que ele faz a intermediação da venda desse produto e serviço. O contrato de seguro é um contrato muito complexo. Sim. Por isso a necessidade da corretora. corretora para poder orientar o segurado quais as características, quais as coberturas, o que se enquadra no perfil dele, o que não se enquadra. Então, por ser um contrato muito complexo, se faz necessária essa intermediação do corretor. O segurado é quem vai ser o beneficiário, né, quem está contratando, e a seguradora é a contratada, né, que é quem se responsabiliza diretamente pela cobertura Sim. de alguma indenização que vier a ser necessário o pagamento. Beleza. A seguradora é responsável pela cobertura. Uhum. Então, a corretora é responsável pela intermediação e vamos pensar assim, traduzir a complexidade desse contrato para o segurado, que é um leigo no assunto, que quer ali ter isso como um bem de consumo, vamos pensar assim, né? Como um produto e serviço de consumo. Podemos falar que ele é responsável por guiar ele. Ótimo, beleza. Entendeu? Então, quais erros podem ter? E vamos falar erro não proposital, tá? Vamos falar quais erros que uma corretora pode acontecer com a corretora nesse caminho que ele tem que guiar o segurado. Dá algum exemplo que venha na sua cabeça? Sim. Então, a corretora tem uma regulamentação própria, né, que rege essa profissão de corretor de seguros, que é equiparada à corretora de seguros, e que ela tem que observar alguns princípios, como o princípio de boa-fé contratual, o princípio dela ser transparente, dar todas as informações devidas, tanto para a seguradora quanto para o segurado. Então, ela tem que, ao máximo, passar todas as informações do que o segurado está contratando e das coberturas que ele tem direito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A corretora de seguros toma ciência que o veículo do segurado é um veículo utilizado para trabalho e ela não informa isso no questionário, porque a gente sabe que tem um questionário de risco, tem que ser preenchido e tudo mais. E lá na frente acontece um problema com o veículo e ele precisa e entra com o sinistro, vai regular o sinistro, a seguradora nega o pagamento. Por que negou? Descobriu que é ferramenta de trabalho, deveria ter sido informado isso no questionário. Não paga indenização. Ou seja, se o segurado tomar conhecimento que passou essa informação para o corretor e o corretor muitas vezes não passou essa informação no questionário por negligência ou omissão, é um problema que pode ser gerado e responsabilizar a corretora de seguros por esse erro. Por esse erro. Erro ou negligência. Né? Negligência, isso. Mas então, beleza. Então, o que você diria é que a maior responsabilidade que a gente tem aqui na corretora é formalizar e deixar tudo claro para ambas as partes, tanto para o segurado quanto para a corretora. Sim. E que eles podem incorrer no erro de omissão, que é o pior dos erros que pode acontecer, digamos assim, dentro de uma corretora de seguros. Sim, né? Sim. É o que eu falei. Por isso que eu quis frisar aí os papéis de cada personalidade nessa contratação. E como o corretor ele é um intermediário e por ser um contrato complexo, ele tem que zelar pelo excesso de informação para ambas as partes, para depois não ser responsabilizado que agiu por essa negligência, omissão, má-fé, algo do tipo. Então, hoje é a dica mais importante que eu vejo nessa relação de contrato. Aqui na hora que a gente vai fazer um treinamento para as unidades, para os assessores de seguros e até para os franqueados, a gente tem uma parte do processo de venda que a gente faz um levantamento de necessidades. Tá? Sim. Depois a gente apresenta a proposta, mas faz um levantamento de necessidades. Nesse levantamento de necessidade é onde a gente orienta, através de orientações jurídicas também, de levantar tudo que o cliente precisa
e formalizar tudo também. Então, vamos supor, no caso, igual o exemplo que você trouxe, que é um veículo, seguro do veículo, se o veículo é usado para trabalho, se ele é particular, onde que ele roda, qual que é o CEP de pernoite, se tem garagem, se não tem garagem. E aí, se for empresa, todos os riscos e as nuances também ali do contrato de seguros de um seguro empresarial, de vida, entre várias outras coisas. Então, a gente faz tudo isso e a gente orienta o nosso franqueado a se resguardar dessa possível omissão, né? Para ele saber exatamente qual que é a rotina do cliente dele, quais são os riscos do cliente. E a dica também, não basta só fazer. Tem que gerar documentação disso daí, prova, para se vier uma demanda judicial, e por isso entra aí, né, a assessoria, a prevenção, o compliance, de estar vendo a realidade daquela corretora e qual a melhor forma de implementar uma rotina, um procedimento de gerar essa documentação de uma forma que também não atrapalhe o setor comercial, que a gente sabe que o setor jurídico e o setor comercial, muitas vezes, eles brigam entre si, porque a gente quer que seja tudo formalizado, tudo documentado, e a gente sabe que talvez lá no comercial a rotina é muito rápida, corrida, as pessoas querem fechar o contrato e não quer muita burocracia. Dependendo do ticket, até vale, né? Do ticket médio do tipo de produto seguro, consórcio, plano de saúde, vale imputar mais uma rotina para se resguardar. Sim. Uma dúvida que me veio na cabeça aqui, ó. Por exemplo, beleza, vamos pegar esse exemplo de seguro de automóvel, que a pessoa informou que o carro é para trabalho, e a corretora, que não é Upper, é o Jurássico lá, informou que é particular. E aí teve sinistro, a seguradora negou por esse motivo, e o cliente viu lá que ele informou e a coisa ficou ruim para o corretor Jurássico. Uhum. Se o cliente tivesse assinado essa proposta, seja digitalmente, seja manualmente, tivesse ali arquivado essa proposta com uso particular, isso resguardaria a corretora de um possível erro? Sim. Quando a gente vai analisar o caso concreto, cada pessoa vai interpretar de uma forma diferente. Eu vou interpretar de uma maneira, você de outra, e às vezes o juiz de uma outra forma. Então, assim, a gente dá uma posição, uma resposta concreta nisso daí, é difícil de falar que resguardaria 100%, mas é uma medida excelente, viável, colocar os segurados para estarem assinando a proposta, porque, em tese, se ele assinou tudo que está escrito ali, ele ratificou aquelas informações, ele tem ciência do que ele estava contratando, e depois, se ele quiser discutir isso judicialmente, ele vai ter que provar que, por alguma situação, ele assinou aquilo sem conhecer o que ele estava fazendo. E é muito difícil. Então, um documento assinado, em tese, é uma prova de que o corretor de seguros a corretora de seguros deu completa ciência para o segurado do que ele estava contratando. Então, fica a dica, tá? Sim. Inclusive, você que é franqueado da RSA, você sabe que dentro do sistema que a gente usa aqui, que é um sistema personalizado, tem automação de assinatura de proposta que já vai direto para o e-mail do cliente. Isso é ótimo. Assinatura, tá? E uma outra coisa que eu estava pensando aqui também é que algo que fica a dica aí para quem não é franqueado, mas você saber o que a gente faz aqui dentro. A gente treina os nossos franqueados e a equipe deles toda vez que você vai fechar um seguro complexo, porque você pega esse seguro de automóvel, seguro de residência, entre outros seguros, tem alguns seguros que eles são já commodity. A pessoa já sabe o que tem cobertura, o que não tem cobertura, e é algo muito simples. Um seguro de automóvel, por exemplo, tem cobertura de colisão, incêndio, roubo, alagamento, qualquer efeito da natureza, e tem exclusão de cobertura de vandalismo, guerra, insurreição ou qualquer ato proposital. Pronto. Basicamente, é isso, né? E já no seguro empresarial, a gente tem um monte de risco excluído. Tem lá, aí vem a cobertura, dano elétrico. Aí você pensa assim, nossa, tudo que tiver dano elétrico na minha empresa vai estar coberto, né? Uhum. Só que lá nos riscos excluídos está lá assim, ó, só haverá cobertura para equipamentos acima de não sei quantos volts, para danos elétricos acima de não sei quanto, pico de não sei quanto. Então, assim, tem várias exclusões. Então, o que a gente faz aqui? Por orientação do nosso escritório de advocacia, a gente envia para o cliente
os riscos excluídos junto com a pólice. E da ciência dele, para ele saber que está aqui a pólice, está aqui os riscos excluídos, você tem ciência do que contratou e no futuro nós não vamos ter desgaste. Como eu abri o Uppercast, né? Um contrato bem feito resolve qualquer tipo de problema, né, Thiago? Sim. E o contrato de seguros intermediado pelo corretor é um contrato que a função do corretor é trazer essa clareza para o segurado. E muitas vezes a cláusula, como ela vem descrita, a cobertura como vem descrita na pólice, pode sim gerar uma indução de que a cobertura é ampla e não restritiva. E se a gente for entrar na conversa de discussão jurisprudencial a respeito disso, tem inúmeros casos de que deu certo, de que deu errado. Então, assim, cada caso é uma discussão à parte. Porém, as cláusulas, essas cláusulas restritivas e que excluem a cobertura, é excelente o ato de, quando enviar a pólice, enviar elas de forma ressaltadas, né? Quando você está tirando daquele monte de condições gerais, daquele monte de uma leitura, às vezes extensa, de 50 páginas, para mostrar só aquilo ali. Então vai dar clareza para o segurado, e ele dando um ok, deu ciência do que está excluído. Né? E aí o corretor fez a parte dele. Se aquilo vai poder ser discutido ou não na justiça, é outra questão que todo mundo que se sentir lesado tem direito de discutir. Mas uma outra coisa também que os corretores e quem é dono de um negócio de seguro tem que entender é que nenhum seguro resguarda de todos os riscos. O pessoal acha que é o seguinte: fiz o seguro, estou 100% resguardado de todos os riscos. Nenhum seguro mitiga todos os riscos. Tem as exclusões específicas, e aí volto aqui no seguro de automóvel, só para exemplificar. O seguro de automóvel parece que ele mitiga todos os riscos, mas não, como eu falei, não cobre ato de vandalismo, algum tipo de manifestação, não cobre guerras, insurreições, até mesmo o seguro contra terceiros. É engraçado eu falar isso daqui para a gente discutir, como que isso juridicamente se enquadra, mas para a gente, que eu falo em treinamento, é o seguinte: se eu bater o meu carro no carro do meu pai, a cobertura de RCF, que é a cobertura de danos materiais a terceiros do seguro de automóvel, é recusada pela seguradora, porque meu pai não é um terceiro, meu pai é um segundo. Entendeu? Ele não é considerado um terceiro desconhecido pela seguradora. Ele é um segundo. Então, não mitiga todos os riscos, não me cobre tudo. Tem exclusões que tem que ser observadas. Nesse caso aí, porque gera uma suspeição de fraude, né? Isso. Como que colidiu logo com o pai? Será que não tem alguma artimanha, alguma coisa por trás? Eu acredito que esposa e sim, irmãos, também irmãos. Qualquer parentela de primeiro grau e, obviamente, direto. Porque esposa, pode gerar uma suspeição. Então, no amparo dessa suspeição e de que os contratos são regidos pela boa-fé, elas tendem a negar. Mas, caso a caso, isso pode ser discutido na justiça. Né? Você falou um negócio aí legal da boa-fé. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso aqui. Quão forte é a boa-fé no seguro? A base do contrato de seguro é a boa-fé, né? Sim, a base de qualquer contrato é a boa-fé. Mas isso é um princípio até legal, que rege a legislação sobre contratos, e não é diferente com o contrato de seguros. Então, esse princípio da boa-fé, ele é regido em todo ordenamento jurídico. Quando a gente quer demonstrar que não há boa-fé, é obrigação daquela pessoa provar a má-fé. Então, a boa-fé se presume. Entendeu? Até o momento que se comprova que houve má-fé. Então, digamos assim, a seguradora tem que provar que houve má-fé na operação de uma corretora ou do segurado para negar um sinistro. Basicamente isso. Sim, ou negar com base no contrato. Em alguma cláusula exclusiva, ou se ela verificar que existe alguma má-fé na situação, que é por isso que abre muitas das vezes sindicância, para poder trazer provas
municiar a seguradora de provas para ela, com base naquilo, negar. Sim. E aí, se for para a justiça, ela vai ter toda aquela documentação da sindicância para poder dar subsídio à negativa dela e não haver reversão. Esse é o objetivo da sindicância. A gente fala tanto sobre isso aqui nos treinamentos aqui de dentro da rede, que a boa-fé, ela move montanhas aqui dentro. A fé já move montanhas, né? A boa-fé, então, move muito mais montanhas dentro tanto da rede quanto das seguradoras, né? Já teve casos de pai bater em filho, o carro, tá, gente? Tem um sinistro entre pai e filho e seguradora aqui pagar porque entende que a gente tem um bom relacionamento e que nós somos uma empresa idônea de boa fé. Então, já mesmo sendo cláusula risco excluído em contrato, seguradoras já pagaram porque entende essa boa fé, né? Que não houve fraude, igual você falou, suspeição. Não, inclusive, um caso da rede que me foi consultado há pouco tempo, que provavelmente, e foi consultado, o que aconteceu? Fez o contrato de seguro de veículo, tinha um filho de 18 a 24 anos, só que quando fez o contrato ele não tinha ainda 18 anos, ele tinha 17. Entendi. Vocês fizeram, a rede fez o procedimento todo certo, avisou em caso de alteração para comunicar que deveria fazer alteração, qualquer modificação no veículo ou no contrato que interferisse, deveria comunicar. A pessoa estava ciente, documentado, de que deveria fazer isso, só que não fez. O filho fez 18 anos, colidiu e Deu perda total? Deu perda total. Aí veio para abrir o sinistro. Num primeiro momento, a rede ficou preocupada, porque não tem, em tese não vai ter cobertura, tem 18, 24 anos, não tem a cláusula. A orientação do jurídico foi: abre o sinistro, que é o procedimento correto a se fazer pelo corretor, e vamos ver a resposta da seguradora, que é ela que é responsável pelo pagamento. Sim. Não é a corretora, é ela que vai avaliar e falar se paga ou não paga. E aí fica o insight para você. É o que a gente sempre fala aqui também para os franqueados, tá? Então você que não está dentro da rede, você já está entendendo que tanto de suporte que a gente tem aqui, que a gente sempre fala. Quem aceita e quem nega é segurador. Nossa função é avisar sinistro. Isso. E foi de um franqueado, não foi? Foi da matriz da nossa unidade, não. Foi de uma unidade de um franqueado. E aí abriu o sinistro, regulou, pediu documentação complementar e, para nossa surpresa, o que aconteceu? Pagou a indenização. Sem nem negar para pedir. Nada. Ou seja, não foi. Se fosse olhar no risco, na risca, no contrato, poderia ser excluído. Eu sei desse caso. Esse caso também é porque a rede RSAP, ela tem um selo private dentro dessa seguradora específica. Entendeu? E aí a gente entra como um outro tipo de análise. A gente já não é mais aquele corretor que passa por crivos de será que esse cara eu já falei em outros podcasts aqui, maratona nossos podcasts, não precisa saber, mas tem um aí que é especificamente a verdade nua e crua do mercado de seguros. Eu falo que corretor que começa do zero, do nada, a seguradora te bota num limbo probatório que você vai ficar uns 5 ou 6 anos no crivo lá, sabe assim, deixa eu ver. Sim. E a gente já passa direto, então assim... Aí como a gente puxou esse assunto por causa da boa-fé, né? Isso entra na relação comercial da corretora com a seguradora, que muitas vezes consegue resolver, né? Quando tem uma corretora que está afiliada a uma franqueadora, igual vocês que têm já um tempo grande no mercado, já tem uma relação duradoura com a seguradora de muito tempo, já tem. Então, isso facilita se resolver administrativamente. Às vezes nem vai para o judicial e muitas das vezes, por esse bom relacionamento, administrativamente mesmo libera. Igual aconteceu nesse caso, que eu dei o exemplo. Legal. Deixa eu te perguntar outra coisa, Thiago. Vamos continuar aqui na operação e depois nós vamos para o tributário, para finalizar no imposto. Mas vamos falar do seguinte. A apropriação do dinheiro. Vamos falar assim, o segurado ele paga o seguro direto para a seguradora, que é responsável por receber, né? o prêmio, repassar comissões e pagar o sinistro.
Então, assim, o que você sabe, o que você pode orientar para a nossa audiência de pegar dinheiro do segurado? Tá? Não é aconselhável. Em primeiro lugar, quando a gente estabelece esse contrato de seguros, a lei fala que, mediante o pagamento do prêmio, a seguradora se compromete a dar cobertura a um risco a um risco escolhido, né? Aí aqui tem vários riscos, de acordo com o ramo de seguro aí. Então, quando a corretora pega um dinheiro e dá um recibo, até no nome da corretora, ela está recebendo um prêmio. Sim. Pode dar uma interpretação, uma indução de que ela está recebendo um prêmio e de que, se der algum problema e a seguradora negar, ele está se responsabilizando a pagar. Aí, assim, lógico, pode gerar várias discussões essa situação. Além do que, a indenização é um dos problemas. Por quê? Porque ela pode ser responsabilizada pela SUSEP por estar se portando como seguradora no mercado e tem todo um procedimento e processo para ser seguradora. É daquilo que você falou da Polícia Federal batendo. Que aí também é uma outra coisa, porque o tipo de associação é outra coisa ainda. Sim, é um terceiro ponto, mas pode acontecer, sim. Ou até caçar o registro da SUSEP para exercício da profissão, né, a responsabilidade técnica de uma corretora. Sim, pode abrir um procedimento administrativo na SUSEP e a corretora ali ser responsabilizada por estar administrativamente com multa, com cassação do registro profissional, por estar se portando de uma maneira que gere esse conflito de informações. Ela não é regulamentada para ser seguradora, ela é corretora. E pior ainda se pegar o dinheiro e não fizer o seguro. Porque aí pode vir à tona a situação. Né? Pode, né? Vai. Vai vir. Porque se pega e não acontece nada, às vezes a pessoa nem vai saber. Por isso que é importante exigir o contrato de seguros. Mas nós vamos falar isso no próximo. No próximo. Acompanhe a gente no próximo. O que a gente está orientando aqui para você que trabalha, que é empresário do mercado de seguros, porque o franqueado nosso não faz com certeza, mas é que às vezes a gente mora no interior, às vezes a gente não dá muito valor ou não dá muita importância para isso de vou pegar um dinheiro aqui, vou dar um recibo, vou fazer o seguro e eu pago aqui. Cara, isso é pedir para ter problema dentro da sua corretora. Sim. Né? Então, assim, se a gente está aqui fazendo um podcast sobre riscos jurídicos, nós temos que falar disso. Então, se você faz esse tipo de procedimento, nossa, mas meus clientes são tão acostumados a eles virem aqui, eu pago boleto para eles, cara. Hoje tem Pix, tem o que for. A seguradora recebe por Pix, recebe um boleto, recebe débito em conta, cartão de crédito. Sim. Dinheiro é que é o mais raro de ver. Sim. Né? Cheque, então, nem se fala. Acho. As formas de pagamento hoje facilitaram muito, né? Então, assim... E sem encontrar o risco empresarial da pessoa estar fazendo isso, assumindo de pegar, depois de que vai fazer um seguro e depois não faz, mas é mais o segurado depois não vem, não paga a outra parcela. Sim. E você assumiu esse risco, aí depois você vai ficar com o risco de ter que cobrar o segurado. A gente fica sabendo, né, toda vez que eu vou em eventos de corretora, fica sabendo do corretor que faz, a seguradora parcela em 4, mas ele parcela em 6. Né? É isso que você está falando, às vezes o cliente não paga, o cara fica no prejuízo, ou ele deposita. Olha o que eles, às vezes o jurássico não pensa, é que ele deposita esse dinheiro de prêmio na conta dele, para ele pagar o prêmio na conta da corretora, e aí a alíquota de simples dele, né, do imposto dele, aumenta de acordo com o faturamento, independentemente se aquele dinheiro vai sair ou não. Sim. Então, se ele tem um faturamento lá de, sei lá, 50 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, ele era para estar pagando menos imposto. Aí ele coloca esse depósito lá, ele bota 2%, 3% a mais de imposto só porque ele está fazendo esse giro financeiro. Sim. Essa questão aí entra mais no contábil, não é tanto, né, a nossa área, mas tudo que entra na sua conta como crédito, você tem que informar por que aquilo está entrando, emitindo nota, por que está
né? Por que está entrando? Por que está entrando? É um crédito na sua O conta. Leão está aqui, ó, de olho. Eu acredito que vocês devem ter gravado um podcast sobre contábil e com certeza vocês abordaram esse tema aí. E se está caindo na conta, o Leão quer saber de onde veio. Emitiu nota fiscal, recolheu o imposto. Então, vamos lá, é mais um problema, né? Mais um problema. Para não fazer dessa maneira. Então, vamos recapitular. Temos um contrato de seguro, 3 partes: segurado, corretora, seguradora. Pensando aqui em corretora, a corretora tem uma função base, específica, que é clareza para o segurado, clareza para a seguradora. Sim. Né? Orientação e caminho para o segurado. Guiar então, o segurado. Ele chega com um tipo de necessidade, de risco, e é função da corretora, dos profissionais que estão ali dentro, conduzi-lo para o melhor produto de seguro para que ele possa fechar, e para a melhor seguradora, obviamente. Né? Aí já entra na relação comercial, para o cliente ficar satisfeito, mas também para resguardar o cliente 100%. Então, o principal erro que a gente pode colocar aqui dentro de uma corretora é o erro de não clareza, né? De omissão, de não ter processos bem estabelecidos de coleta de informação e formalização disso, certo, Thiago? Sim. E de entrega de informação. De transparência, né? Transparência. Porque quando a gente fala de informação, coleta de informação e passar essas informações para ambos os lados, a gente fala de transparência daquele procedimento todo. Né? Transparência no que o segurado precisa e transparência ao informar para a seguradora o risco que ela está assumindo. Né? Para não haver aí o ruído. E esse ruído pode gerar muitas responsabilidades, como a gente falou aqui, da própria corretora ser responsabilizada em pagar a indenização, porque ela chamou essa responsabilidade para ela, não passando informações claras para ambas as partes. Então, assim, isso é muito importante, gente, para vocês entenderem que deve haver processo. E esse processo tem que estar em compliance. Isso. Tem que resguardar todo tipo de problema jurídico aqui. Às vezes parece que não. Aqui, quando a gente dá o treinamento de implantação, a gente vai fazendo, você vai colocar aqui a proposta, vai fazer assim, coloca nesse sistema, arquiva aqui, faz assado. Então a gente já passa. A gente nem explica o porquê, muitas vezes, para o franqueado em equipe, mas todo o processo que a gente já definiu aqui já está previsto para resguardar algum tipo de risco jurídico. Todo o procedimento ele já é verificado junto com o jurídico para estar em compliance, em conformidade, não só com a legislação, mas em conformidade com o risco do negócio. Que lá na frente, às vezes ali no dia a dia não enxerga o problema, mas o jurídico é responsável por estar enxergando esse problema lá na frente. E é por isso que a gente fala do compliance amplo e do compliance mais restrito. Né? Bom, vou encerrar por aqui, já passamos, estouramos o tempo já desse. Nós vamos fazer o podcast 23, que é o próximo, falando sobre o direito do segurado. Então a gente vai falar um pouco mais do segurado que teve um sinistro negado, o que ele precisa identificar, onde que foi a responsabilidade, que caminho que ele segue, como que a corretora pode ajudar o segurado nisso, o que muitas das vezes as seguradoras fazem, as práticas que as seguradoras fazem, às vezes para negar um sinistro, mas que pode ser revertido. Então a gente vai falar sobre isso no Apercast 23. Obrigado, Thiago, pela sua presença aqui. Tá? Vamos para o segundo. A gente sabe que tem muitos riscos jurídicos dentro de uma corretora de seguros. Se a gente fosse falar aqui de tributário, de gestão de pessoas, societário trabalhista. E vai. Então, assim, se você que está vendo esse podcast gostou do conteúdo, é algo que te interessa, coloca aqui nos comentários que, quem sabe, a gente faz uma parte 2 para falar de algo que o pessoal tenha mais interesse. Algum interesse, alguma dúvida, pode estar mandando, que a gente, às vezes, grava um podcast mais voltado para aquilo ali, né? Porque a área jurídica é imensa e o corretor de seguros ele é um empresário desse ramo. Então, à medida que ele vai crescendo, vão aparecendo outras coisas. Vai vir funcionário, então tem que dar questão trabalhista, vai vir um sócio, questão societária, igual a gente falou. Enfim, então, a gente está aí, agradeço vocês aí para me dar essa oportunidade de estar contribuindo um pouco com o conhecimento dessa área, né, e contribuindo com vocês
corretores e as empresas corretoras de seguros aí a desempenhar o seu papel, o seu trabalho na sociedade com maior eficácia. Essa é juridiquês demais, né? É um pouco. Então vamos lá. E para você Mas tem o segurez também. tem né? o segurança que eu traduzo o segurança para todos. Mas vamos lá. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Obrigado pelo seu tempo. Não esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo. Segue a gente aqui no canal. Também lá nas redes sociais, @rede.rsap, que é o Instagram da Rede RSAP. Meu Instagram, @danielneves.rsap. Thiago. E deixar as minhas redes sociais também, que lá a gente fala muito sobre direito e seguro, né? E a nossa rede social é @Neves Monteiro Advocacia. Neves Monteiro Advocacia. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.